Eu já vou direto abrir a janela do Cabeção, a janela da informação do Balanço Geral com o Guilherme Campos, com detalhes desse homem que invadiu armado um abrigo em Ribeirão Preto e raptou o próprio filho. Agora, Guilhermão, você que está no local onde tudo isso aconteceu, qual o motivo desse homem ter raptado o próprio filho que estava dentro desse abrigo em Ribeirão Preto? E parece que o homem estava até armado, é isso, Gui? É verdade, Valentim. Ele estava armado, chegou aqui de moto, nesse abrigo que fica aqui no Planalto Verde, em Ribeirão Preto. Vou pedir para o nosso cinegrafista Jorge Zamarioli mostrar para você. Valentim, eu estive hoje de manhã no Conselho Tutelar aqui de Ribeirão Preto, conversei com duas conselheiras, daqui a pouco você vai acompanhar essa entrevista. Elas disseram que não puderam passar muitas informações sobre o caso desse menino, um recém-nascido de 5 dias, que foi trazido ontem aqui para esse abrigo. Daqui a pouco você vai acompanhar a entrevista. Provavelmente esse homem não concorda com a vinda do filho dele aqui para esse abrigo. A mãe é uma adolescente de 16 anos, ela deu à luz na Santa Casa, uma assistente social entendeu que esse menino não tinha condições de voltar para casa, para ficar com a mãe, com o pai, por isso o recém-nascido foi encaminhado aqui para esse abrigo de Ribeirão Preto. Ontem, esse homem armado chegou aqui de moto com outros 2 homens em uma moto e aí ele foi embora levando o filho e quem estava na garupa, né, segurou a criança e ele foi pilotando a moto. O homem entrou armado aqui nesse abrigo. Vamos acompanhar então essa entrevista com essas duas conselheiras que vão dar mais detalhes sobre o que aconteceu e sobre os problemas desse abrigo. Segundo elas, esse abrigo aqui tem muitos problemas. Por exemplo, superlotação. Vamos acompanhar a entrevista. Presta atenção nessa história que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Na noite de ontem, um homem armado entrou em um abrigo da cidade para sequestrar o filho, que está lá por meio de uma ordem judicial. Uma criança, um bebê de 5 dias. Ele chegou lá de moto com outros 2 homens, pegou o filho e alguém foi levando o filho na garupa e esse homem foi pilotando a moto. Eu estou aqui com 2 conselheiras tutelares que vão falar um pouco sobre o que aconteceu, a Gislaine e a Joyce. Gislaine, como é esse abrigo que fica no Planalto Verde, em Ribeirão Preto? É um abrigo que qualquer pessoa consegue entrar, porque é algo muito grave que aconteceu. É importante que se diga que a medida do acolhimento é uma medida emergencial e excepcional, né? A criança fica ali para proteção e o adolescente para proteção. Não é um local que poderia ter nenhum acesso, deveria ser um local de segurança mesmo. E não foi, infelizmente, não foi isso que a gente viu e o que nós temos visto. Bom, Joyce, depois que esse homem foi lá, pegou o filho, de apenas 5 dias, depois de 1 hora, o que aconteceu? A criança, retornou para o acolhimento, a criança agora está sob a proteção do Estado, num lugar secreto. E o Conselho Tutelar já há muito tempo vem cobrando da Secretaria da Assistência Social, vem cobrando do Ministério Público as situações precárias que há no abrigo. Lá está com a capacidade além do que é o devido. A situação é precária lá e o Conselho Tutelar está há muito tempo cobrando. Inclusive, fizemos um ofício para a Secretaria de Assistência Social cobrando os números de funcionário, cobrando como é que tem que ser feito lá. E até hoje, mais de 1 mês, a Secretaria não nos respondeu. A informação é que depois que esse homem foi até esse abrigo, pegou o filho, de 5 dias, depois disso, 1 hora, depois a mãe e a avó foram até lá, devolveram a criança e agora a criança já está em outro local. Bom, e diante de tudo isso, o que vocês vão fazer? Vocês já procuraram Ministério Público?
A Joyce já falou que já reclamaram muitas vezes para a prefeitura em relação a esse abrigo. O que o Conselho Tutelar vai fazer? O Conselho Tutelar já informou a juíza, né, da Vara da Infância e Juventude para as medidas serem tomadas em relação à criança e à mãe, né? Agora, em relação ao SAICA, o que nós estamos pedindo, estamos cobrando realmente proteção, melhores condições, de uma forma protetiva realmente para essas crianças. É a nossa intenção, é a não violação dos direitos da criança. Esse abrigo recebe crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Quantas crianças tem lá? Qual a capacidade para esse abrigo? E já aconteceu algo grave nesse abrigo em relação a alguma criança, um acidente ou algum outro problema, Joyce? Olha, já aconteceu sim acidentes lá, a qual o Conselho Tutelar tomou ciência e comunicou uma notícia de fato ao Ministério Público. Em todo o tempo, o Conselho Tutelar tem brigado, lutado para essa melhoria. O Conselho Tutelar ele pede socorro pelo acolhimento, socorro para as autoridades de Ribeirão Preto, para que algo seja feito com essa situação. As crianças lá são crianças de extrema vulnerabilidade, crianças que têm sofrido muito e está num lugar que é para proteção e acolhimento, e isso não está sendo feito. Em relação à capacidade, tem capacidade para quantas crianças? Quantas crianças estão lá? Nós sabemos que há uma superlotação, hoje existem 51 crianças e uma falta de mais ou menos 16 funcionários para que para que funcione da forma efetiva, né, que deveria ser e acolhedora para as crianças. A criança não está mais lá, está aí num local que não vai ser divulgado para preservar então essa criança, a mãe também está sendo preservada, é isso, né? Exatamente, exatamente. Tá certo. Então agora a gente vai entrar em contato com a Polícia Civil para saber o que pode acontecer com esse homem que entrou armado nesse abrigo, Ministério Público e a Prefeitura em relação aí a essas denúncias desse abrigo que está com uma superlotação e com muitos problemas. De Ribeirão Preto, Guilherme Campos. Valentim, e nós estamos agora com as respostas, né? Nem todo mundo enviou uma resposta para a nossa produção. A Polícia Civil, por exemplo, isso porque não foi registrado um boletim de ocorrência. Você acompanhou aí o que disse uma conselheira, esse abrigo está com mais de 50 crianças e faltam 16 funcionários. Um problema sério de superlotação, um local de acolhimento e segurança, mas não foi isso que aconteceu. Ontem, um homem entrou aqui armado e levou o filho de 5 dias. Vamos lá então, por nota, a Secretaria Municipal da Assistência Social informou que comunicou o fato ao Poder Judiciário e que ele está acompanhando o caso. Diz que o abrigo hoje conta com segurança 24 horas, com um profissional por período com serviço executado pelo Grupo Patamar, através de um processo licitatório. Segundo a Assistência Social, o abrigo não possui câmeras de monitoramento. O SAICA, que é o Serviço de Atendimento Institucional para Crianças e Adolescentes, se constitui enquanto serviço de acolhimento institucional a crianças em situação de vulnerabilidade e risco social, estando preconizado e tipificado por meio do Sistema Único da Assistência Social, SUAS, o qual orienta que o espaço deve se caracterizar enquanto ambiente residencial, o qual deve assegurar total sigilo diante do histórico de vida de todas as crianças e adolescentes acolhidos. Então o SAICA não se manifestou em relação ao que aconteceu, né? Só explicou o que funciona aqui, como deve ser esse abrigo. Toda criança e adolescente encaminhado para o acolhimento se encontra em contexto de vulnerabilidade e violação de direitos. O encaminhamento ocorre por meio de determinação judicial ou acolhimento emergencial, determinado pelo Conselho Tutelar, havendo atualmente 54 acolhidos. Foi o que aconteceu. A assistência social do hospital pediu para a Justiça para que esse recém-nascido fosse encaminhado aqui para o abrigo. O pai provavelmente não concordou com essa história, veio ontem aqui armado e levou o filho depois de 1 hora. A mãe de 16 anos, a mãe desse recém-nascido, e a avó desse menino vieram aqui e trouxeram o recém-nascido. A Justiça da Infância e Juventude, a juíza, ou melhor dizendo, a Marta Rodrigues Maffei, disse que está aguardando um relatório do SAICA com detalhes do fato. Então ela aguarda aqui informações, né, do abrigo sobre o que aconteceu para tomar uma providência. Ela vai encaminhar o documento para o Ministério Público para que seja apurado. Isso foi o que disse a juíza. A juíza também falou que vai recorrer a reforço policial, se for necessário,
e que ainda o abrigo está tentando contato com algum familiar do bebê para que ele seja acolhido de forma segura. De acordo com as conselheiras, o bebê não está mais aqui, está em um outro local. Então, são essas as informações, Valentim, sobre esse caso grave que aconteceu nesse abrigo, que fica aqui no Planalto Verde, em Ribeirão Preto. Você tem imagens aí do local, inclusive as duas conselheiras que fizeram graves denúncias. Nós temos aí a invasão desse homem armado que entrou para pegar de volta e raptar, né? Essa é a palavra. Ele raptou o filho que nasceu, tinha 5 dias de vida, foi encaminhado aí para o abrigo direto municipal, porque não, segundo a Conselho Tutelar, segundo a assistência social e o próprio hospital, não havia condições dessa criança, 5 dias, voltar para a casa da mãe ou para a casa do pai. O pai, então, armado, foi até lá e conseguiu invadir o local. A questão da segurança, por mais que a nota fale que tem segurança 24 horas, a gente viu que não, né? Jamais alguém ia também segurar esse homem armado que entrou lá. É muito vulnerável a situação da segurança para você invadir o abrigo e outras questões levantadas também sobre a falta de funcionários. Não são 2, 3 ou 4, são 16 funcionários que, segundo o pessoal do abrigo, estão faltando para dar uma assistência melhor para os mais de 50, né? 50 crianças, 50 adolescentes que estão internados aqui, né? Estão morando, melhor dizendo, não são internos, tá? Estão morando aí nesse local. Então é a casa deles, porém, segundo os funcionários, falta ainda muito para dar assistência adequada para eles, fora a questão da falta de segurança.